O livro é esse aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo, tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Bom, esse livro está com 2 anos do lançamento já, um livro excelente, bom para dar de presente. Não vou falar mais nada com você, filho, tá bom? Eu não vou insistir mais, mas toma esse livro e leia, tá bom? Aí você vai entender o que eu estou falando. Só profecias reconhecidas pela igreja. Não quer? Feliz fogo do inferno. Ele brinca assim, gente, mas é que tem gente que se recusa a saber, mas isso é profético também, né? Não. Nós vamos continuar com as profecias, revelações que Jesus e Nossa Senhora fizeram, mas aqui está com Jesus, para Marie-Julie Jarani, que nasceu em 1850 e morreu em 1941. Ontem foi assim, né? Não seja um cristão covarde, não siga a multidão. Vamos continuar então? Hoje um trechinho menor. Antes que os sinistros avisos apareçam na terra, todos sentirão em seus corações que o tempo não deve estar longe para que os castigos ocorram, e sentirão a justiça de Deus em seus corações. Todos sentirão uma inquietude em seus corações antes que os castigos cheguem. No entanto, os fiéis que atenderem às advertências e conformarem suas vidas a elas, receberão a graça da paz, apesar de saberem que os castigos estão chegando. Eles terão paz interior. Nós vamos saber. Tem gente que fala assim, mas como é que a gente vai saber dos 3 dias de escuridão? Nós vamos saber. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai comunicar a nós. Nós vamos saber, simplesmente você vai saber. Esse negócio está para estourar aí. Deixa eu começar a cobrir porta e janela, porque tá para estourar. Mas você sabe, mãe, eu sei. Vamos lá? O Senhor simplesmente vai nos avisar. Os 3 dias de escuridão, então, está prometido, já que os fiéis vão ficar sabendo, tá? Aqueles que forem realmente fiéis ao Senhor serão avisados. Só isso, você vai ficar sabendo. E aqui também, olha, antes que os sinistros avisos apareçam na terra, todos sentirão em seus corações que o tempo não deve estar longe para que os castigos ocorram, e sentirão a justiça de Deus em seus corações. Todos sentirão uma inquietude em seus corações antes que os castigos cheguem. Aqueles fiéis que atenderem, então, ao que deve ser feito e se converterem, sentirão uma grande paz no coração, apesar de toda a desordem que vai ser aí fora. Isso aqui não é o final da profecia, tem mais coisa ainda. O Senhor revelou mais coisa ainda para ela, bem terrível mesmo. Mas antes de tudo começar, já indo para o final mesmo, a gente vai ficar sabendo. Tá? Porque o Senhor vai avisar. O Senhor, aqui fala todos, né? Fica só a pergunta se todos os habitantes da terra ou todos os fiéis, né? Porque logo depois o Senhor fala dos fiéis. Então fica só essa dúvida, mas para nós nem é importante saber isso, é só curiosidade, né? Porque de verdade nós vamos ficar sabendo. O importante é que nós vamos ficar sabendo, para que a gente se prepare, avise o resto, né? Prepare o resto que for possível, que quiser ser preparado. Não, a maioria não vai se preparar. Você sabe que a maioria não vai se preparar. Você sabe que depois dos 3 dias de escuridão sobra 1/4 só da população mundial que sobrou. Depois de todas as guerras, das mortes que nós teremos na Terceira Guerra Mundial, as fomes e pestes e tudo mais que vão se espalhar, o caos social que vai se espalhar pelos países. Você sabe que depois desse caos aí aparece o anticristo, já morreu um monte de gente. Aí ele leva todo mundo para a besta, para a marca da besta. Quem não quiser a marca da besta, mais um monte de gente vai morrer. E do que sobrar, quando realmente você olha, agora é impossível, não tem mais jeito, acabou mesmo, nós vamos ser tudo morto mesmo, não tem mais o que fazer, aí vem o Senhor com seus anjos, o nosso socorro, cai a ira de Deus sobre a terra, os 3 dias de escuridão, acabou para os ímpios, acabou para os iníquos, acabou, simplesmente já era. Certo? Eles vão para o inferno. E no 4º dia, quando você abrir a sua porta, se você sobrou, né? Se você não foi mártir antes, no 4º dia, quando você abrir a porta, você vai ver a destruição. 3/4 da população mundial sendo destruídas e 1/4 vai sobrar. Então é assim, as casas, propriedades, criações dos iníquos, tudo vai ser destruído. Portanto, você para pensar o seguinte, olha só, quanto é o percentual em relação a hoje, né? E eu acredito que poderia dizer até menos que 1/4, porque em relação a hoje, mas vai morrer um monte de gente até chegar lá. Do que chegar, sobra 1/4, é matemática, né? Do que chegar, sobra 25%. Do que chegar lá. Mas muitos nem vão chegar lá. Mas de quem estiver na Terra, quantos bilhões vai ter? 2 bilhões, 1 bilhão, não sei. Quanto eles vão conseguir matar até lá, né?
Então, de quem chegar lá, só 1/4 que sobe. Então você vê que há uma minoria, né? 2 bilhões, nós estamos com uns 8 bilhões e tanto já, não serão 2 bilhões. Não serão, porque até lá não vai ter 8 bilhões mais de pessoas aqui, de inviventes aqui no mundo. Vai ser bem menos já, por causa das guerras, tudo mais, perseguições e tal. Então você vê que, assim, na média, eu falo assim, a cada 4 pessoas que você conhece, né, vai sobrar 1 e 3 já eram. Mas, na verdade, se a gente for aproximar mais a lente de aumento, né, a lupa mais perto, na verdade, a gente não sabe qual é a proporção, mas é bem menor. Bem menor do que isso, em relação a hoje. Porque quantas pessoas vão sobrar quando chegar nos 3 dias de escuridão? Isso nós não temos aqui. Quantas pessoas vão entrar? A gente sabe que 1/4 sai, 3/4 já era, 75% morreram. Mas quanto de população vai chegar nos 3 dias de escuridão? Isso não vi nenhuma profecia ainda reconhecida pela igreja que falasse. Então, hoje em dia vai ser bem menos. Acho que é por isso que está tão difícil achar esse famoso 1/4 aí. Cadê, né? Acho que é por isso, porque talvez depois da guerra, quando apareceu o anticristo, der uma estatística aí agora sobre tantos bilhões no mundo, a gente consiga tirar uma média mais ou menos. Hoje é mais difícil, mas vai ser bem menos que os 2 bilhões que teria hoje. Bom, meus irmãos, o que importa não é os 2 quantos vai sobrar, o que importa não é quem vai, quem não vai, o que importa é você ir, certo? O que importa é você fazer a sua parte. Hoje tivemos uma missionária digital, criadora de conteúdo aí, uma irmã colocou uma frase muito bonita do Papa Bento XVI, falando sobre a missão essencial do católico de evangelizar. Eu estou sempre falando isso, né? Papa Bento XVI confirmando a missão primordial do católico de evangelizar. Tá? Você tem essa obrigação de evangelizar, não é opcional, não é se você tiver afim, você é obrigado a evangelizar. Não leva o menor jeito para falar com as pessoas, fico vermelho, travo, fico assim com crise de soluço, até não consigo. Bom, mas quem é que, se você não consegue falar com as pessoas, né, quem é que está falando que só tem isso, gente? Tem internet, na internet você também fica com crise de soluço quando você faz com compartilhamento, não é possível, né? Certo? Todo mundo consegue evangelizar hoje com a internet, todo mundo, e pessoalmente também. Às vezes o jeitinho de você falar assim conquista mais a pessoa do que eu falando um monte de coisa, meia hora, 1 hora, o senhor Emílio fala, né? O senhor Emílio tem que falar, estou falando faz 1 hora, já é melhor parar, porque a pessoa não vai reter nada do que eu estou falando, vai até esquecer a primeira parte. E aí começa a desfilar, né, as heresias Jorge Mário Bergoglio e Companhia Limitada. Aí pronto, aí complica a situação, você funde a cabeça do fiel, né, do infiel, enfim, do ouvinte, né. Então justamente por isso, né, é ser mais simples, passar as coisas de forma mais simples. Eu quero terminar dando então uma dica para vocês de evangelização. Está acontecendo com a gente de pessoas que perguntam. Surge um assunto de religião, a gente fala qualquer coisa, a pessoa pergunta. E pergunta sempre da igreja falsa, né? E aí a gente começa a explicar a igreja falsa. Olha, não caia na armadilha de só explicar a igreja falsa. Você fala alguma coisa da igreja falsa suficiente para a pessoa entender que não podemos pisar mais lá? Jorge Mário Bergoglio não era papa, portanto o último também não é papa. Ele era comunista, na verdade, estava excomungado. Portanto esse outro também não é papa. E além de tudo, né, botar o verdadeiro papa para fora, o Papa Bento XVI, não tem que ser nessa ordem que eu estou falando salteado aqui, tá? E falar da grande apostasia, da consagração da igreja Pachamama, né, importante, e é por isso que a gente não vai na igreja mais, porque não pode pisar num lugar que é consagrado aos deuses pagãos. Mas olha, aí você entra na igreja doméstica. Uma paróquia sagrada Face de Tours, mas olha, participe da paróquia sagrada Face de Tours, é maravilhoso, a gente reza todo dia, é assim, tem confissão espiritual, tem comunhão espiritual, nossa, é uma maravilha, é muito bom estar lá, eu não troco, a igreja é o remanescente, você sabe, né, profeticamente era isso, ia sobrar uma turma de leigos que ia levar a igreja para frente quando o clero apostatasse. Como já apostataram, é isso aí, o remanescente profético somos nós. E é muito bom rezar em casa, muito bom ser paróquia sagrada Face de Tours, você devia conhecer, tem um cartão da paróquia, é a hora que você dá aquele cartão que a gente manda para vocês. Lá tem os horários de oração, lá tem... É uma forma, né? Mas assim, quando a pessoa perguntar, não se perca, não se espraie falando meia hora, 1 hora sobre os podres da igreja que você conhece, bergoliana, porque daí você acaba não fazendo a divulgação do que é para ser, porque isso, gente, é passado. Nós temos o passado, nós temos a igreja falsa, né? Com o grande golpe contra o Papa Bento XVI, excomunhão do clero que apoiou isso daí, simplesmente o Papa Bento XVI preso no Vaticano, depois a grande apostasia lá no Sino da Amazônia, depois disso então nós temos aí a morte do Papa Bento XVI. Temos o falso Papa hoje em dia, essa parte é o passado. O futuro são as profecias, o mundo está acabando.
Nós estamos indo justamente, a sequência do fim do mundo, nós estamos indo aí para a grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão, daí que volta o Senhor, para resumir, né? Tem São Pedro de São Paulo que vem do céu também, constitui o último Papa Válido do Pedro dos Romanos, é bonitinho também para falar. Coisa rápida, sequência do fim do mundo. E é por isso que a gente está se preparando para isso, porque nós estamos rezando justamente com a palavra Sagrada Face de Todos, foi o Senhor que criou para os leigos, profeticamente, inclusive, foi assim realmente profetizado que ia ser assim um bando de leigos aí, uma turminha de leigos ia levar a igreja à frente, vários beatos, beatas, santos e santos viram isso, o Senhor mostrou, e está acontecendo já na nossa época. E foi profetizando que a maioria não ia nem estar nem aí também com isso, né? Isso aí também é profético. Então a gente está rezando em casa, se preparando para a volta do Senhor. Você devia fazer o mesmo, porque o Senhor está voltando. E olha, o Senhor quis que eu falasse isso hoje para você, foi por isso que você perguntou tudo isso para mim. Então, se a pessoa começa a perguntar, você sai da igreja falsa, vai para as profecias e vai para a igreja doméstica. Porque senão a gente fica só patinando. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho muita informação. Eu começo a falar, né? Aí eu começo a dar toda a parte política da igreja. Aí, quando você vê, foi 1 hora de conversa, cansou, beleza, de todo mundo, vamos embora. Já não tem muito aqui para cansar, né? E o restinho que sobrou, cansou também, todo mundo cansa. Então, é um roteiro aí legal, tá? É um roteiro muito bom. Fazer um roteiro desse por escrito aí, né? Precisava fazer um roteiro desse por escrito para passar, para colocar no site lá, um roteiro de quando a pessoa não pergunta nada, você já vai falando logo de profecia, vai para o ponto final, né? Profecia, a igreja, mas vocês não vão na igreja, não, a gente reza em casa lá, e não pode ir mais, porque está consagrado a Pachamama, você não ficou sabendo, no outubro, lá de 2019, e o Jorge Mário Bergoglio se chamava de Francisco, ele estava excomungado, então esse outro Papa nem é válido, mas o importante é a gente se preparar, porque Jesus está voltando, e olha, a paróquia foi criada por ele, tenta sempre que você puder voltar, porque você tem muita informação, quem está aqui mais tempo do que a gente, mas se você for dar toda a informação que você tem, vai cansar sua beleza também e é do interlocutor. E aí a gente vai preparando as pessoas justamente para a volta do Senhor que está lá no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.